Uma informação importante sobre o Internacional surgiu da Europa nesta quinta-feira. O Inter está acertando mais um reforço dentro de um pacote de contratações que deve desembarcar em Porto Alegre até o início da próxima semana. O jogador da vez é um volante argentino. Rodrigo Villagra tem 24 anos de idade. Estava no futebol russo e desembarca em Porto Alegre para ser o novo camisa 5 titular de Paulo Pesolano. Indicado por outro ex-técnico colorado, Villagra chega para tapar a última lacuna que faltava do time titular do Internacional. A gente dá detalhes sobre esta contratação, valores, quem é Villagra, como foi sua carreira e quando chega este pacote de reforços agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e atualizar o último movimento feito pelo Internacional no mercado de transferências, que foi divulgado pelo jornalista turco Ekrem Konur. Eu vou ser sincero, tá? Eu não acreditava muito ultimamente no que este jornalista turco, Ekrem Konur, estava informando lá da Turquia, porque ele errou bastante relacionado ao Internacional nos últimos meses. Mas essa ele cravou e ele saiu na frente de todo mundo. O Ekrem Konur noticiou que o Inter havia fechado um acordo de empréstimo com opção de compra pelo volante Rodrigo Villagra, que tem 24 anos de idade e estava no CSKA Moscou da Rússia. Depois, o César Luiz Merlo veio confirmar esta situação em seu Twitter também. O César Luiz Merlo, que é um jornalista mais próximo aqui do Rio Grande do Sul, um jornalista argentino, que também confirmou a informação relacionada ao Rodrigo Villagra. E no Internacional, conversei com algumas pessoas que me indicaram que, de fato, esse é o movimento que deve estar acontecendo. O Rodrigo Villagra é um volante que tem 1,78 m de altura e nessa temporada ele é reserva do CSKA Moscou da Rússia. Ele disputou apenas 8 partidas nessa temporada de 2025 e 2026. E até por isso, o CSKA facilita a contratação deste jogador pelo Internacional. O modelo de negócio é exatamente o modelo de negócio que o Inter está procurando. Jogadores em um empréstimo a custo relativamente baixo e que podem chegar para ser titular. O contrato consiste em uma obrigação de compra, caso o Villagra atinja 60% dos jogos disputados pelo Internacional. É algo que a gente vai ter que monitorar. 60% dos jogos da temporada do Inter, caso o Rodrigo Villagra atue, o Inter vai ser obrigado a comprar este jogador em definitivo. O preço, 5 milhões de euros, sendo que o Inter paga 400 mil euros como um sinal, tá, pelo valor do empréstimo, e caso feche a contratação, paga mais 4 milhões e 600 mil euros pela opção de compra deste jogador. Só que é um atleta de 24 anos, ou seja, é jovem, é um investimento que, se ele render e ele virar titular do Internacional, vai valer ali na frente. E a expectativa é que o Inter tenha um potencial financeiro maior no final dessa temporada para executar a opção de compra deste jogador, o Rodrigo Villagra. O grande ponto aqui é que este jogador primeiro chega para ser titular e tapar a última lacuna que restava do esqueleto de time montado pelo Paulo Pesolano, que precisa de um centroavante e o Inter está trazendo, ao que tudo indica, o Alejandro, também do mesmo CSKA Moscou da Rússia. Precisava de um zagueiro e o Inter está contratando o Félix Torres junto ao Corinthians. Precisava de um lateral esquerdo reserva para o Bernabéu e o Inter está trazendo o Fabrício Angileri, que está livre do mercado e que pode servir inclusive como um zagueiro pelo lado esquerdo. O Inter está fechando o ciclo de carências emergenciais de Paulo Pesolano. Falta ainda um atacante de velocidade, talvez venha o Bruno Rodrigues, que seria um complemento também deste elenco do Internacional. Mas o elenco começa a se fechar pensando em Campeonato Brasileiro. Esses jogadores, 4 reforços, tá, que o Inter deve trazer, eles devem ser anunciados até o início da próxima semana. O Félix Torres foi liberado para viajar a Porto Alegre e deve ser anunciado nos próximos dias. O Angileri, como está livre do mercado, também dentro dos próximos dias deverá ser anunciado. O próprio Rodrigo Villagra é um jogador que está fechado com o Internacional e nas próximas horas também pode ter algum tipo de anúncio, como o Alejandro, que inclusive postou foto no Instagram hoje com um aviãozinho indicando que ele
ele estaria partindo da Rússia, talvez, e pode chegar no Inter nos próximos dias. Mas os movimentos de mercado estão estabelecidos. O Inter está trazendo um pacote de 4 reforços. E o último é este volante. O Vijagra, ele teve a formação feita pelo Rosário Central, ele foi transferido para o Tajeres. Do Tajeres, ele teve uma passagem pelo River Plate, tá? No River Plate, ele foi comprado por uma alta quantia, tá? O Tajeres vendeu caro o jogador para o River Plate. No River Plate, ele não jogou tão bem na temporada 2023-2024 e foi vendido no início de 2025 para o CSKA Moscou da Rússia, onde na metade da temporada já começou a ser reserva no início de 2025, nessa temporada de 2025-2026 também foi reserva, mas ele viveu no Tajeres o seu grande momento da carreira. Ele é jovem, 24 anos, e importante, ele não tem um histórico significativo de lesões na carreira. A lesão mais séria que ele teve foi uma pancada no joelho, onde ele ficou um mês afastado, mas não tem lesões mais graves e que o afastou por um período maior de tempo. Não, é um jogador que deve chegar e jogar estando em condições físicas, o que ele deve estar também, porque estava em meio a uma pré-temporada de treinamentos no CSKA Moscou da Rússia. Esse é o novo reforço do Internacional. Rodrigo Vijagra, 24 anos, volante, primeiro volante, camisa 5, jogador de bom passe, de boa técnica, é baixo, tem 1,78 m, ele não é tão alto assim, mas é esse o volante que Pesolano está indicando. Também por indicação de Cacique Medina, que é próximo de Paulo Pesolano e foi treinador do Rodrigo Vijagra lá na Argentina, onde eles inclusive foram campeões da Supercopa Argentina. Este é o volante que o Inter está trazendo. Gostou? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!